Hoje iremos explicar como a relação entre agentes públicos e organizações criminosas pode comprometer o funcionamento do Estado e afetar diretamente a sociedade. O caso norteador dessa apresentação será o caso Gritzbach, em que houve a morte do delator que expôs o elo entre o PCC e policiais de São Paulo. Antes, é importante entender quem são agentes públicos, o que é uma organização criminosa e esclarecer os conceitos relativos ao caso concreto. No direito administrativo, o termo agente público é o gênero que engloba todas as pessoas que exercem de alguma forma funções públicas. Dentro desse gênero, existem algumas espécies. Primeiro, por exemplo, os servidores públicos, que são os ocupantes de cargos públicos estatutários. Por exemplo, policiais civis, professores da rede pública, servidores de tribunal. Depois, tem os empregados públicos, que possuem vínculo com o Estado pela CLT e normalmente atuam em empresas públicas ou sociedades de economia mista, por exemplo, funcionários da Caixa, da Petrobras, do Banco do Brasil, dos Correios. Há também agentes temporários, que são contratados por um prazo determinado para atender algum interesse excepcional. Eles estão previstos no artigo 37, parágrafo 9 da Constituição Federal. Os agentes políticos são os que ocupam os cargos mais elevados do Estado, por exemplo, presidente, governadores, prefeitos, ministros, secretários e parlamentares. E, por fim, aos particulares em colaboração com o poder público, que não possuem um vínculo concreto, mas por um dia exercem função pública, como, por exemplo, os jurados e os mesários. Ao agente público de linha de frente, que são aqueles que lidam diretamente com o cidadão e com a execução cotidiana da atividade estatal, como, por exemplo, policiais, fiscais, agentes penitenciários, profissionais de saúde. Por estarem em contato direto com situações práticas e com estruturas sensíveis do Estado, esses agentes são particularmente vulneráveis a pressões de organizações criminosas, bem como mais suscetíveis à participação. A Constituição Federal de 1988 dedicou especial atenção à disciplina dos agentes públicos, estabelecendo normas que estruturam sua atuação e delimitam os deveres da administração. Entre os principais dispositivos, destaca-se o artigo 37, que consagra princípios basilares da administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, fundamentos que orientam toda a atividade estatal. Além disso, outros dispositivos normativos reforçam a proteção ao interesse público e regulam aspectos essenciais da função pública, como, por exemplo, no artigo 5º, inciso 73, é assegurada a ação popular como instrumento de controle social contra atos lesivos à moralidade administrativa. No artigo 41, é definida a estabilidade dos servidores públicos efetivos, como garantia de continuidade e imparcialidade no serviço público. O artigo 144, por sua vez, organiza a estrutura dos órgãos de segurança pública, delineando suas funções e competências. E também, o artigo 37, parágrafo 4º, prevê sanções aplicáveis a atos de improbidade administrativa. A Lei 2.850 de 2013 define a organização criminosa como associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com a divisão de tarefas e o objetivo de cometer crimes com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Essa lei trouxe instrumentos como a colaboração premiada, infiltração policial e ação controlada. Como estudo de caso, trouxemos o caso do Gritzbach. É um empresário que movimentava muito dinheiro e tinha relações diretas com integrantes do PCC, inclusive com traficantes de alto escalão. A partir dessas relações, acabou se envolvendo em esquemas de lavagem de dinheiro para a facção. Em 2024, ele fez uma delação premiada ao Ministério Público. Nela, ele revelou uma estrutura de lavagem de dinheiro muito sofisticada, que usava empresas, imóveis, criptomoedas e até fintechs. E o mais grave, a delação apontava a participação de alguns agentes públicos, que recebiam propina, vazavam informações e ajudavam a proteger negócios do PCC. Depois dessa delação, ele passou a ser jurado de morte, e de acordo com as investigações, havia um prêmio milionário pela cabeça dele. Ele já tinha sofrido um atentado antes, mas foi efetivamente executado em novembro de 2024 dentro do aeroporto de Guarulhos. E a polícia concluiu que o crime foi cometido por três policiais militares, a mando do PCC.
A infiltração do crime nas forças de segurança viola diretamente o artigo 144 da Constituição, que atribui às polícias o dever de preservação da ordem pública, e fere os princípios do artigo 39, sobretudo da moralidade, legalidade e eficiência. O envolvimento de policiais em esquemas criminosos configura ainda possível improbidade administrativa, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 4º. Assim, a morte do delator escancarou dois problemas centrais. Primeiro, o nível de profissionalização da lavagem de dinheiro do PCC. Segundo, a infiltração do crime organizado dentro das forças de segurança. Mostrou que a facção não só opera grandes esquemas financeiros, mas também corrompe e utiliza agentes públicos para garantir proteção para eles mesmos, conseguir informações e até participação direta em crimes. Essa apresentação, por fim, visa esclarecer alguns conceitos básicos do direito administrativo, o impacto nacional que o corrompimento de agentes públicos pode ocasionar, a infiltração de organizações criminosas no parlamento e em diversas esferas da administração pública é o que sustenta sua influência nacional e internacional, permitindo que estas encontrem raízes profundas, imunidade e proteção através da corrupção de agentes. Finaliza-se deixando uma reflexão. Hoje, as maiores organizações criminosas do Brasil são chefiadas por pessoas relevantes economicamente e politicamente. São grandes políticos e grandes empresários. O que nos leva a questionar se a forma de combate aplicada atualmente tem apresentado resultados concretos ou meramente midiáticos, como, por exemplo, a mega operação do Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos e aparentemente não teve uma continuidade.